Hoje eu quero te dizer que existe um livro na Bíblia que revela o destino das nações. O livro é curto, mas explosivo. É uma profecia direta que conta a história do povo. Um povo específico. E isso, querido irmão, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, existe uma profecia esquecida, queridos irmãos. Curta, silenciosa, mas absolutamente devastadora. Um livro com apenas 21 versículos, mas que carrega um peso do juízo de Deus sobre as nações. Hoje nós vamos ver esse livro, porque essa mensagem é a profecia de Obadias, o servo do Senhor. E o que ele viu não ficou lá no passado, mas, queridos irmãos, está se desenrolando rapidamente diante dos olhos daqueles que têm sensibilidade para perceber. E você que está aqui pela primeira vez, não esqueça-se, inscreva-se, prepare sua Bíblia, porque você vai ouvir coisas que vão mudar a sua forma de enxergar o mundo. Então hoje nós vamos falar do contexto de um povo. Para entender essa profecia, nós precisamos voltar ao início, ao livro de Gênesis 25. Nós já havíamos falando muito sobre isso. Vamos só continuar. 2 irmãos, 2 destinos, 2 nações. Jacó e Esaú. Jacó, o escolhido, e Esaú, o rejeitado, coitadinho. Não por acaso, mas por decisões humanas. No ventre de Rebeca, como já falamos, Deus dá uma declaração. 2 nações há no seu ventre. E um povo será mais forte do que o outro povo. Deus declarou. E desde então, é o que a gente vê. Um conflito invisível já começou há muito tempo. Então a gente precisa agora entender a identidade de Edom. Esaú tornou-se Edom. Não perca isso de vista. Uma nação marcada pelo orgulho. A Bíblia vai sempre falar disso. Aí Deus faz uma declaração para esse homem. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, as suas altas moradas, que diz no seu coração, quem me derribará da terra? Obadias 3:1 declara isso. Edom, queridos irmãos, confiava em suas fortalezas, em suas montanhas. Edom sentia-se seguro, invencível, devido à sua localização geográfica. Mas Deus revelou que a soberba do seu coração o enganava. Queridos irmãos, Deus, ele vê além, ele vê o coração do homem. Nesse momento, Deus está vendo corações humanos. Ele viu o coração de Edom e que havia algo ali, a rebeldia. Então, qual é o pecado de Edom? O que ele fez? Ele foi contra o seu próprio sangue. E a gente vai ver o que é isso. Mas o pior ainda está por vir, então. Quando Jerusalém caiu lá no passado, primeiro cativeiro, quem estava lá? Edom. O que ele fez? Não ajudou o seu irmão, assistiu calado. E não apenas assistiu, se alegrou fortemente e se aproveitou daquela situação. Traiu o próprio irmão. Edom ajudou os inimigos a destruir seu próprio irmão, seu próprio sangue. E o que diz João 3:1? Qualquer que aborreceu o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Quem odeia é homicida. Um dos pecados de Edom, o ódio. Aí o livro de Obadias vai dizer, o dia do Senhor vem. O dia do Senhor está próximo. Mas Deus, queridos irmãos, não se esquece. Porque o dia do Senhor está
próximo. E aí a gente vê a ação de Deus sobre todas as nações. Nós vamos ver no plano espiritual e no plano material. Não apenas Edom, mas todo o sistema, todo o povo, toda a estrutura que se levanta contra Deus. Essa é a mensagem. O coração que é contra Deus será julgado. E nós vemos o julgamento de Esaú como um exemplo do que Deus está falando para os povos. A casa de Jacó e a casa de José representam o povo de Deus agindo como instrumento de justiça, fogo e chama. Mas a casa de Esaú, o que é a casa de Esaú, queridos irmãos? Será restolho. Casa de Esaú é comparada a restolho. O que é isso? Palha, simbolizando a sua fragilidade diante do juízo divino. Diante do juízo divino, sendo completamente consumida sem deixar sobrevivente. É o fogo consumindo tudo. Não restará sobrevivente. Depois disso, que o fogo, quando bate na palha, é instante. Esse é o juízo visto pelo profeta Obadias, queridos irmãos. Então a gente está vendo o que Deus está contando. Mas não para aí, porque restauração virá de Israel. A profecia não termina. Ela começa quando a restauração vier. No monte do Senhor haverá livramento. Obadias 1,17 diz isso. Indica um lugar de refúgio, santidade, restauração para o povo de Deus. Mesmo em tempo de juízo contra as nações, Deus age. Deus não apenas julga, queridos irmãos, não. Deus também restaura. A casa de Jacó possuirá sua herança. Deus permanecerá com a sua herança. Mas veja a ação de Deus sobre a terra, queridos irmãos. Essa profecia aponta para algo muito maior, que a gente está perto de ver. Um confronto final, uma guerra entre luz e trevas. Luz e trevas. Esse é o auge do que Deus está falando. Entre o propósito de Deus e a rebelião humana. Deus vai agir. É o mundo, irmão, caminhando para esse momento crucial. Nós não estamos falando só de uma raça humana, nós estamos falando de homens, nós agora estamos falando da espiritualidade. Quem é Edom é aqueles que se voltam contra Deus. E Jacó, Israel, que teve seu nome transformado, aqueles que se põem diante de Deus. Mas o fim, irmão, o reino será do Senhor. Essa não é apenas uma mensagem sobre nações, não. É uma mensagem sobre você e sobre mim, queridos irmãos, que precisamos ter uma atitude diante do Eterno. E de que lado nós estamos nessa caminhada? Do orgulho ou da rendição ao Todo-Poderoso? Do sistema ou do reino eterno? Que está já se aproximando de nós cada vez mais. Porque, irmão, o tempo está se cumprindo e falta pouco tempo. Deus, queridos irmãos, está chamando. Deus está chamando. O orgulho de Edom ainda vive hoje nos povos. O mundo pode estar estranhando o dia do Senhor, mas ele virá. Essa não é apenas uma guerra política, ela é profética. O que Obadias viu, queridos irmãos, pode estar prestes a acontecer logo, logo. Deus chama todos, inclusive aqueles que hoje se opõem a Ele, que são edomitas espirituais. Mas, queridos irmãos, enquanto há tempo, volte-se para Deus. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, ainda há tempo. Volte-se para Deus. Não se rebele contra Ele. O futuro daqueles que se rebelam contra o Senhor serão aqueles que serão queimados
como palha. É isso que a profecia diz, serão queimados como palha. Porque o que Jacó vai manifestar na terra, o que Israel virá como fogo para queimar a palha. Então o Senhor, ele vai agir nos últimos dias. Então nós estamos falando de espiritualidade. Nós estamos falando do espírito de Edom, que é o espírito de rebeldia, o espírito que vai contra o Senhor. A Bíblia diz que o anticristo, ele é um rebelde, ele vai contra o Senhor, ele vai blasfemar contra o Deus Altíssimo. E quem estiver do lado dele terá o mesmo fim. Mas hoje Deus nos chama para um reencontro. Deus chama para um recomeço aqueles que estão perdidos. Então, veja hoje a sua posição e se posicione do lado do Eterno. Queridos irmãos, se encontrem com Ele, porque o momento agora é de Deus chamando, mas a chamada terá um momento final. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se puder, deixe seu hype e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.